Você já ouviu a afirmação: a desigualdade não importa, o que importa é somente a pobreza. Se a pobreza não existir, pouco importa a desigualdade no país, entre ricos e pobres. O lance é eliminar a pobreza. Essa é uma opinião muito comum na internet, principalmente para quem critica os estudos da desigualdade. E para ser sincero, no passado eu também acreditava nessa opinião, de que a desigualdade não importava. Pois se você faz um raciocínio simples, você parece chegar a essa conclusão. Mas hoje eu mudei de opinião e tenho uma opinião diferente. Eu acho que sim, a pobreza é uma métrica muito importante, mas também a desigualdade é uma métrica muito importante. E não somente uma das duas. Aliás, eu acho que em qualquer coisa na vida, se você resumir apenas a uma única métrica, pode não ser algo tão prudente de se fazer. Nesse vídeo, de maneira muito respeitosa, vou te mostrar por que a desigualdade é sim algo que temos que analisar e não podemos simplesmente descartá-la. E para isso, eu vou te mostrar 3 tabelas mágicas que eu vi e me convenci que é até difícil de contra-argumentar. Aliás, dificilmente você vai achar no YouTube um vídeo igual a esses com o material que a gente preparou aqui. Então vem comigo que esse vídeo tá imperdível. Sejam bem-vindos ao canal Investland. Aqui você aprende economia e investimentos de maneira lúdica e didática, assistindo histórias, usando mapas gamificados, cenários virtuais em 3D e materiais baseados nas melhores séries do mundo. Tudo isso de graça aqui no YouTube, é só se inscrever no botão aí. Para isso, peço com o maior amor do mundo que tem no meu coração, que toque o seu coração para você se inscrever no canal. É de graça e assim você vai ajudar a construir a comunidade mais didática do YouTube e que sempre tenta pensar mais com a razão do que paixões políticas. Então vamos lá, porque o vídeo de hoje é polêmico, mas não leva pro lado pessoal não, leva pro lado da argumentação mesmo e é apenas uma opinião. Eu tinha uma opinião e hoje eu mudei de opinião e eu quero que você receba isso com o maior respeito. Então, como eu te disse, eu pensava que a gente não precisa ligar para desigualdade. É apenas se o país não tiver pobreza, pouco importa a diferença entre ricos e pobres. Mas eu sempre resumia isso a esses pensamentos muito simplistas. Mas assim, na prática, eu nunca tinha parado para pensar se era viável um país não ter pobreza ou ser um país de classe média e ao mesmo tempo ter a desigualdade alta. Será que é praticável no mundo inteiro você ter pobreza baixa, ou seja, ser de classe média e ter vários níveis de desigualdade, países com desigualdade alta, média e baixa, independente da desigualdade, todos esses países não vão ser pobres? Será que isso é praticável? Se isso ainda não ficou claro, eu vou te mostrar nesses exemplos. Aliás, só para ficar claro algo que eu não falei no início do vídeo. Apesar de aqui no canal a gente sempre tentar pensar mais com a lógica, sem paixão política, ninguém é isento de viés. Então eu também tenho o meu viés. Eu, Daniel, estou fazendo esse vídeo sobre desigualdade porque eu acredito que é sim uma métrica importante e muitos de vocês podem pensar, poxa, esse aí é um socialista ou é um comunista de YouTube? Não, eu não sou socialista e nem comunista. Eu sou capitalista, tenho milhões investidos aqui nesse canal, você aprende a investir. Eu só não me limito a uma suposta caixa ideológica capitalista ou liberal de achar que ela está 100% toda com a verdade. Até porque essa discussão não faz nenhum sentido. Existem países capitalistas com desigualdade alta e países capitalistas com desigualdade baixa. Então, eu tenho esse viés sim de capitalista, de mercado, sim, mas eu também acredito, por exemplo, no uso do Estado. Claro que o Brasil não é um bom exemplo de uso do Estado, mas eu acho sim que o Estado bem organizado pode ajudar, inclusive o setor privado. E eu acho que o mercado junto com o Estado podem ser o segredo para uma nação se desenvolver. Não estou falando que o Brasil é exemplo disso, tá? Estou só te dizendo que eu acredito sim no melhor dos dois mundos, sem esquecer que os dois mundos também têm coisas ruins. E voltando ao vídeo, quando eu criei nessa teoria que a desigualdade não importava, eu usava basicamente 3 argumentos. Primeiro, era um raciocínio simples de que, poxa, é só eliminar a pobreza. O segundo e o terceiro argumento já eram comparativos. Então, no segundo argumento, eu pegava países extremos, que são no mínimo atípicos, tipo Cuba, Coreia do Norte ou a antiga União Soviética, e eu falava que eles tinham desigualdade aparentemente baixa, mas que eles também tinham muita pobreza. Beleza, primeiro que eles são atípicos, e segundo, que o vídeo não é sobre desigualdade baixa, mas sim os problemas de uma desigualdade alta, e a gente vai chegar lá. E o terceiro argumento que eu usava, que também era comparativo, não era com esses países extremos atípicos, mas eram exemplos muito específicos e individuais, ou seja, eu comparava um país com o outro. Então eu pegava um país que tinha uma desigualdade menor, mas era mais pobre que outro país, para tentar mostrar que o argumento era inválido. Por exemplo, teve uma época que a Venezuela estava com a desigualdade menor que o Brasil, e eu dizia, veja, a Venezuela tem a desigualdade menor que o Brasil, então a desigualdade não importa, que todo mundo prefere morar no Brasil. Ou então Ucrânia e Suíça, veja, a Suíça tem uma desigualdade maior que a Ucrânia, poxa, mas todo mundo prefere morar na Suíça. Então eu buscava comparativos individuais ou de países muito extremos e atípicos, mas eu nunca olhava o estudo completo, e nunca quando eu via os influencers que defendiam isso no YouTube, era sempre assim, só câmera falando direto, argumentando esse raciocínio mais ou menos simplistas e usando os exemplos muito específicos. Mas se uma ideia é boa, se uma teoria é boa e ela se confirma na prática, você vai ver ela se realizando no macro e não nas exceções, e é isso que eu quero mostrar pra você. Antes de te mostrar a parte principal do vídeo, eu quero te dizer algo. Para comigo e pensa, se algo não importa, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que com ou sem aquele fator, o resultado será o mesmo.
será aleatório, porque afinal aquilo não importa. Já do outro lado, quando algo importa, aí sim os resultados não podem ser aleatórios, porque eles são influenciados por aquilo que importa. Então, se algo não importa, esperamos resultados aleatórios. E se algo importa, nós esperamos resultados bem característicos, com padrões bem claros, influenciado por aquele tema que importa. E lembra que estamos sempre falando como regra e não como exceção. A gente sempre tem que olhar o que funciona para a maioria dos casos e não os menores exemplos. Para isso eu vou fazer uma analogia. Imagina um campo de futebol, a grande área do campo de futebol, e tem um gol. E foram selecionados vários jogadores, dos quais esses jogadores é uma mistura de jogadores amadores com jogadores profissionais. E eles têm um desafio. E aqui está a lista dos jogadores. Em azul você vê os jogadores profissionais, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, quando tá curado. Bom, Neymar, vamos lá pra Copa, hein? Vamos jogar bem aí, cara. Vamos se curar. Vini Júnior, Endrick, tem uma galera aqui dos jogadores profissionais. E aqui tem os jogadores amadores em preto. Danielzinho, Joãozinho, Pedrinho, Marcelinho e Vitinho. Então, esses jogadores, eles vão ter uma missão. A gente quer saber se algo importa ou não importa. Se existe uma métrica que é importante ou não. O desafio é o seguinte, eles vão receber a bola de futebol fora da grande área, mas próximo dela, bem ali perto, mais ou menos na zona que você tá vendo aí que eu tô marcando. E eles têm o desafio de seguinte, no tempo de 2 minutos, eles têm que levar essa bola de fora da grande área e fazer o gol. E isso não vai ter nenhum tipo de goleiro e não vai ter nenhum tipo de zagueiro. Porque o estudo é, a gente quer influenciar se a presença de zagueiros ou de goleiros influencia no resultado. Então, você há de convir comigo que isso é um exercício muito fácil, tanto para jogadores profissionais quanto para jogadores amadores. Se alguém te mostrar a tabela resposta, o resultado desse exercício, você vai receber a seguinte tabela. Resultado das pessoas que conseguiram realizar esse exercício. Você vai ver que vai ser misturado. Pô, o Danielzinho conseguiu fazer, o Cristiano Ronaldo, o Jude Bellingham, o Estevão, o Endrick, todos conseguiram fazer. Então, os resultados, podemos dizer, foram aleatórios. Na verdade, aleatório não é bem a palavra correta, mas não importa. Se você pegar qualquer um aí, vai ter mais ou menos metade de chance de ser um amador e metade de chance de ser um profissional. Porque esse fator amador ou profissional não importou neste caso. A habilidade de um jogador de futebol não importa para cumprir esse exercício de 2 minutos. Não sei se você entendeu. E aí alguém pode dizer assim, Daniel, mas na verdade não importa se é pro ou não, ou o nível de habilidade. O que importa, por exemplo, é se os caras forem um monte de amador, mas eles fizerem mais gols que o adversário numa Copa do Mundo, e eles ganharem todos os jogos, eles vão ser campeão da Copa do Mundo, mesmo se forem amadores. O que importa é ganhar. Sim, na prática o que importa é ganhar. Mas quão praticável é jogadores amadores ganharem uma Copa do Mundo com nível de complexidade bem alto? Isso é praticável? Isso existe como regra ou se existir vai ser uma exceção? É mais ou menos isso que a desigualdade é e eu vou te mostrar aqui, calma que a analogia não terminou. Voltando, agora esse mesmo exercício ele foi modificado. Vamos supor que essa mesma lista de jogadores tá aqui, ó. Eles vão ser colocados em outro exercício. Tá aqui os jogadores profissionais e amadores e agora o desafio deles é o mesmo, é sair dali da grande área e chegar no gol. Eles têm 2 minutos para fazer isso. Mas agora eles vão ter um goleiro profissional no gol e um zagueiro profissional marcando eles. Ou seja, eles vão disputar um x1 ali no drible com o zagueiro e ainda vão tentar fazer o gol no goleiro e eles têm 2 minutos para fazerem isso. Aí aqui talvez a gente veja uma diferença entre profissionais e amadores. Quando você receber a tabela resposta do exercício, ela vai vir mais ou menos com esse resultado aqui. Quem conseguiu cumprir esse exercício em 2 minutos de fazer o gol? Você vai receber uma tabela mais ou menos assim. Ou seja, a maioria das pessoas que conseguiram fazer gols contra um goleiro profissional e um zagueiro profissional foram jogadores profissionais. Aí você fala, Daniel, mas tem um cara aqui que um amador que conseguiu. Claro, ele foi uma exceção. Não quer dizer que é impossível um amador fazer um gol no goleiro profissional. Ele pode fazer, mas entenda que isso é uma exceção. Assim como teve um profissional que não tá aqui, talvez o Endrick não esteja aqui. Isso pode acontecer também, um jogador profissional pode também não fazer um gol nesse caso. Mas eu, Daniel, quando falava de desigualdade, eu queria pegar muito esses exemplos de exceção. Mas vamos ver a tabela resposta? Porque assim, ó, aqui obviamente teve uma influência. Se alguém me dá essa lista, imagina que você recebe uma lista. Foi feito um exercício de nível de dificuldade. Qual desses teve de nível de dificuldade maior? Você com certeza vai falar que esse exercício era mais fácil, porque todos cumpriram, e esse resultado teve uma métrica que era diferente, que só os jogadores profissionais. Ou seja, quando algo importa. Quando algo não importa, o resultado é aleatório, tá vendo? Preto misturado com azul aqui, ó, amador com profissional. Quando algo importa, ele é altamente viciado, ele altamente mostra que está influenciando. E é isso que eu quero te falar sobre a desigualdade. Se a desigualdade não importa, logo, se a gente vê uma tabela, e eu vou te mostrar 3 tabelas, tá? Mas uma tabela, a primeira, que se eu pegar os países com as maiores desigualdades do mundo, eu vou ter uma mistura de país profissional com país amador. Na verdade, no caso dos países, eu vou ter uma mistura de país rico com país pobre com país de classe média, porque a desigualdade não importa, não é? Então, se eu pegar a lista das maiores desigualdades do mundo, cara, então vai ter país de todo tipo lá. Vamos ver se isso acontece? Mas antes disso, eu quero te mostrar o seguinte. A desigualdade, um jeito de medir ela é o índice de Gini, que é basicamente uma conta matemática. Quanto mais próximo esse número é de 100, mais desigual é o país. Onde 100 seria a desigualdade completa
completo, ou seja, no país tem, por exemplo, 2 pessoas e tem um cara que tem 100% da renda e o outro tem 0. E quanto mais próximo de 0, menos desigual é o país. Obviamente, esses extremos não existem, mas a gente pode dividir essa desigualdade em 3 terços. O primeiro terço de 0 a 33 pontos, o segundo terço de 34 a 66 pontos e o terceiro terço de 67 para cima. Já te adianto que esse terceiro terço, como ele é muito extremo, ele basicamente não existe. Então todos os países estão resumidos a esses 2 terços. Vamos chamar de 2 metades então. A primeira metade é de 0 a 33 pontos e a segunda metade é de 34 a 66 pontos. E vamos analisar algumas coisas a partir disso. Agora vamos ver se a desigualdade não importa? Vamos puxar a lista dos 20 países mais desiguais do mundo e vamos ver se o resultado é aleatório. Se tem país rico, país pobre, país de classe média. Esses são os países com a maior desigualdade do mundo: África do Sul, Namíbia, Suriname, Zâmbia, Moçambique, Belize, Colômbia, Angola, Santa Lúcia. Gente, essas são as maiores desigualdades do mundo. Você pode ver que elas estão tudo na segunda metade, tá? De 34 a 66 pontos, ó. 63 pontos, 59, 57, tudo acima de 50, basicamente. Aqui os melhorzinhos tem 48, o Brasil entra aqui com 48, mas a maioria dos piores desigualdades é tudo acima de 50, tá? Tudo de 50 pontos, tem uns aqui que é até 60. Agora, gente, se eu te mostro uma lista dessa, maior desigualdade do mundo, desigualdade não importa. Porque todos os países são da África, e tem alguns, claro, da América do Sul e tal, mas por que não tá a Europa aqui? Por que não tá a América do Norte, que são os países ricos? Por que coincidentemente, as maiores desigualdades do mundo têm renda per capita muito baixa, 6 mil dólares, 4 mil dólares, 5 mil dólares, 1.300 dólares. Gente, abaixo de 10 mil dólares é uma renda per capita baixa, tá? Países ricos têm 30, 40, 50, 80 mil dólares de renda per capita. Então, essa tabela te parece uma coincidência? Ó, para de comparar um exemplo com outro. A tabela, ó, essa tabela é uma coincidência? Cara, cadê os países da Europa, da Ásia aqui? É difícil você achar, é tudo África. E podem ver que o índice de Gini tá toda nessa segunda metade, de 34 a 66 pontos. Agora vamos ver os países com as menores desigualdades do mundo. Se a desigualdade não importa, quando eu puxar as menores desigualdades, vai ter país da África, vai ter país da América, vai ter país espalhado, né? País pobre, país rico. Vamos ver a tabela? Tá aqui. E aqui está os países com as menores desigualdades do mundo, tá? Olha onde eles estão, gente. Europa, 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 Ásia, Europa, Europa. Gente, é uma tabela daquela igual amador, profissional, é misturado, é aleatório. Porque naquele exemplo do futebol, quando não importava, os resultados são aleatórios. Aqui o resultado não é aleatório, gente. Os países de menor desigualdade é Europa. E os países de maior desigualdade é África e América do Sul. Você acha mesmo que a desigualdade não importa? Ei, eu não disse que ela é a única métrica responsável por tudo. Claro que não, as duas métricas são importantes, desigualdade e pobreza. E você consegue achar exceções sim, mas no macro você vê obviamente que isso aqui influencia. E todos aqui, os menores desigualdades, estão no primeiro terço, ó. Eles estão menor que 0,33, ó. Tá vendo? Ó, uma desigualdade baixa, tá? Menor que 33 pontos. Agora vamos ver uma outra tabela, que é os melhores países do mundo para se morar, ou índice de desenvolvimento humano. Será que a desigualdade deles é alta ou baixa? Por regra, tá? Não tenta focar nas exceções, mas nas regras. E aqui os países com os melhores IDHs do mundo. Pode ver a Suíça, por isso que o pessoal usa o exemplo da Suíça, né? Porque ela tá assim na primeira metade, ela não tá na segunda metade, mas teoricamente ela tá no limite maior da primeira metade. Então tento pegar o pior exemplo dos melhores, né? Pra tentar comparar. Então 33, ó, 27, 25. Opa, achei uma exceção aqui, Hong Kong, China. Mas é uma zona especial econômica da China, que opera num modelo totalmente diferente. O Estado nem ajuda lá. Inclusive a Europa tem desigualdade baixa, porque existem programas do Estado que ajudam muito, né? No lance do welfare state. E ajudam a diminuir a pobreza e a desigualdade ao mesmo tempo, como eu mostrei pra você. Dinamarca, Suécia, Alemanha. Gente, tudo índice de Gini 33, tudo dentro dos 33 primeiros pontos, ó, da primeira metade. Você acha que isso é uma coincidência? E olha a renda dos caras. Altas maiores rendas do mundo. E aí o comparativo antes que eu fazia, que era ruim, era o seguinte: eu pegava um exemplo, tipo Ucrânia, que tem uma renda baixa, tá? Eu botei Ucrânia aqui nessa tabela, tem uma renda baixa de 5 mil dólares de renda per capita e desigualdade baixa. Aí eu comparava com a Suíça, ó, desigualdade da Ucrânia é menor, ela é uma das que tá na primeira metade, mas é menor do que a da Suíça. Mas cara, eu nitidamente tô comparando um com o outro. Tem gente que compara Brasil com Venezuela e outros países, mas a maioria você vê que tá na primeira metade dos 33 pontos. Estados Unidos tá na segunda metade, mas tá ali no começo, não tá tão ruim desigualdade assim, mas é uma desigualdade desses maiores países do mundo um pouco maior do que a média, né? Mas a gente sabe que o welfare state, ou seja, o Estado ajuda mais as pessoas na Europa do que no próprio Estados Unidos, tá? E assim, existem países muito mais ricos que os Estados Unidos, tudo bem? E aí, meus amigos, ó, então, de verdade mesmo, eu respeito, poxa, se você pensa o contrário, aqui em Investland tem gente de esquerda, de direita e tudo mais, eu não faltei com respeito a ninguém nesse vídeo, eu falei algo sobre a minha própria opinião, então aqui nos comentários, cara, evita me xingar se você pensa contra mim, tá? Mas assim, de novo, se você acha que essa lista aqui de desigualdade alta, ao mesmo tempo os países são pobres e ao mesmo tempo eles são da África e da América do Sul, é apenas uma coincidência, tudo bem, eu não consigo acreditar nisso.
que isso aqui é uma amostra aleatória. Eu acho sim que a pobreza importa e acho sim que a desigualdade não importasse. Se ela não importasse, de novo, você ia pegar as maiores desigualdades do mundo e ia ter país de todo tipo. E uma outra informação, essa discussão de desigualdade acontece muito em países subdesenvolvidos. Quanto mais subdesenvolvido o país, mais eles acham que a desigualdade não importa. Uma certa intoxicação ideológica, porque a galera normalmente aprende economia no YouTube, né? E quanto menor a desigualdade do país, mais rico ele é e tal, mais ele se importa com a desigualdade, com o próximo, etc. E uma outra coisa interessante que você vê em poucos vídeos do YouTube também, teve uma pesquisa revolucionária, eu vi isso aqui no Instagram do professor Paulo Gala, que é um doutor em economia e tal, etc. Uma pesquisa revolucionária do Dominique Hartmann e César Hidalgo analisaram o comércio mundial. E eles analisaram a economia, desigualdade, pobreza, como que aquela economia opera e etc. E daí você vê que algumas coisas são viáveis só na teoria, tipo, eliminar a pobreza não importando desigualdade, né? Os números da pesquisa, 50 anos de dados, mais de 100 países estudados, 8.000 produtos diferentes, todos os dados da exportação e o índice de Gini de cada país. A descoberta, quanto mais um país se especializa em commodity, que é a teoria da vantagem comparativa, que querem que a gente faça isso, então quanto mais especializa em commodity, maior a sua desigualdade. E normalmente são países mais pobres também. Não é coincidência que o Brasil está nessa lista. Mas por que isso acontece? Porque commodities geram poucos empregos qualificados. Tem um monte de máquina trabalhando, tem muitos poucos empregos também. E a galera que trabalha também não exige um nível de qualificação tão alto, tá? Já em países que têm indústria, que optaram pela indústria, mesmo que ela não fosse a sua vantagem comparativa original, segundo os manuais liberais falam, esses países que optaram pela indústria, muitos têm nível de especialização muito altos e que têm salários muito altos. E aí o nível de desigualdade é menor, normalmente ele fica na primeira metade lá do índice de Gini, e normalmente também esses países não são pobres. Tem vários casos que provam isso, por exemplo, a Noruega exporta muito petróleo, assim como o Brasil também exporta petróleo e commodity. Mas a Noruega mantém uma indústria forte também. E a desigualdade dela é baixa e é um dos melhores países para se morar do mundo. Já o Brasil exporta commodities, mas destruiu a sua indústria e tem alta desigualdade e um alto nível de pobreza também. Bom, eu espero sinceramente ter contribuído pelo menos para a sua reflexão. Você não precisa concordar comigo, você pode achar que a desigualdade não importa e tal. Mas assim, se valeu pela reflexão, se valeu só por eu trazer esses dados aqui, show de bola. Se inscreve no canal, deixa um beijo e um abraço para todos vocês. Lembrando que todos são bem-vindos em Investland e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.